Para quem não esteve presente ontem, seja muito bem-vindo. A gente vai fazer 15 dias de lives seguidas sobre plantas medicinais. Então, a gente vai falar sobre 30 plantas que estão nesse guia aqui. É um guia que eu fiz, que é um guia prático de plantas medicinais, que estão na forma de cartas. Ontem a gente falou do Panax Ginseng e da Ashwagandha. E hoje o tema será outro. A gente vai falar de duas plantas que são bem básicas, mas vocês vão ver o quanto tem de aplicação legal delas, que é o alecrim e a menta piperita. A gente vai falar um pouco das diferenças ali das mentas e hortelã, que faz um pouco de confusão. Então, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, podem ir fazendo pergunta que eu vou lendo, vou respondendo por aqui. Acho que já deu um tempinho legal para todo mundo entrar. Então vamos lá, turma. Vamos começar para falar um pouquinho da menta. Então, a menta piperita, a gente tem vários tipos, né? A gente tem o nome popular ou menta, às vezes confunde um pouquinho com hortelã. E eu até quis trazer aqui uma folhinha. Essa folhinha aqui, ela é o hortelã, tá? É o hortelã que a gente conhece ali como hortelã fresco, que a gente faz o chazinho de hortelã. E ela é um pouquinho diferente da menta piperita, que é o que tá aqui nessa cartinha. A menta piperita, ela não é tão gordinha assim, eu não tinha ela aqui, senão teria mostrado para vocês a diferença. Mas se vocês colocarem depois no Google, vocês vão ver que ela tem as folhas um pouquinho menor e mais alongadinha, assim, tá? Então, eu tô vendo que alguém tá com um chazinho de alecrim, a gente vai falar bastante sobre alecrim, vou deixar ele para segunda pauta. Então, esse hortelã, não que não seja legal, mas ele tem algumas propriedades um pouquinho diferentes da menta piperita. E por que eu escolhi colocar a menta piperita aqui nesse guia? Porque ela é das que mais tem estudo para as questões de intestino irritável. Então, um pouquinho diferente do hortelã, a menta piperita, ela faz o que a gente chama de relaxamento muscular, da musculatura lisa, então ajuda muito em cólica, tanto em cólica de intestino irritável, como também em cólica menstrual. Quem tem cólica menstrual, quem tem endometriose, alguns tipos de cólica ajuda bastante, né, a menta. O hortelã, ele também faz esse relaxamento, mas é que a gente tem mais estudo para intestino irritável com a menta piperita. Tá? Ele vai ter vários compostos ativos, né, que vão fazer dele todas essas funções que eu vou falar hoje, que são além do intestino também. E vocês podem ver que ele é muito aromático, né? Tanto o hortelã quanto o alecrim, que são as ervas de hoje, você cheira assim, já sente o cheirinho delas. E quando a gente sente o cheirinho assim com facilidade, é porque eles são ricos em óleos voláteis, que são, quando a gente conhece ali, os óleos essenciais. Então, por exemplo, aqui é um concentrado dos óleos essenciais do hortelã. Num chá, a gente vai ter, só que você vê que como os óleos, eles são umas moléculas muito pequenininhas e são voláteis, no chá ele já se perde mais rápido ali, né? Então, por isso que a gente também, eu vou mostrar pra vocês quando a gente for fazer o chazinho, é sempre legal tampar, porque pra você tentar concentrar o máximo possível ali de quantidade de óleo essencial, tá? Nem sempre a gente vai ter, óbvio que no óleo essencial a gente vai ter uma concentração bem maior, né? Que mais? Na tintura também é outro jeito que a gente pode fazer a menta piperita, então a gente pode colocar ela como tintura. Os estudos para intestino irritável, que a gente fala do óleo essencial, normalmente eles são encapsulados e daí para que aquela cápsula chegue ali no intestino e faça o relaxamento muscular. E a menta piperita, ela também tem
uma questão bem interessante, que ela se liga a alguns receptores que alivia a dor. Então, além de relaxar a musculatura, ela também ajuda nessa questão da dor, né? Então, os estudos que tem com o óleo essencial, ele é encapsulado, porque se a gente tomar o olhinho assim, nem sempre vai chegar ali no intestino, onde normalmente tem mais cólica e tem mais desconforto, né? O que mais? Vão perguntando aí. Outra coisa que é bem legal, outra função que é bem legal, principalmente do óleo essencial, que a gente tem aqui de óleo essencial, tem o óleo rosmarínico, tem no alecrim e tem na menta, e o mentol, né, que é um dos principais. Eu tô olhando aqui, tem o óleo clorogênico e a gente tem cerca de 30 a 55% ali do mentol, que é um dos que faz o princípio ativo. E ele tem também uma função bem interessante para foco e concentração. Então, sabe aquele momento do dia que à tarde, que você já não quer tomar mais cafeína, não é indicado tomar cafeína, e daí você quer tá com um pouco de sono, você quer melhorar seu foco e concentração? O olhinho tanto de alecrim quanto de menta é bem legal, porque o que ele faz? Ele faz uma inibição de uma enzima que degrada a acetilcolina, que é o nosso neurotransmissor da memória, da fixação de informação. Então ele também, ou o olhinho ou mesmo um chazinho, vai ajudar você a ter esse foco e concentração. A Dani está perguntando se a menta poderia em quadro de constipação, sem problema nenhum, até legal, porque como eu falei, ela faz esse esquema de relaxar a musculatura lisa. Então vai ajudar indiretamente ali, né? Ele não é laxativo, mas vai ajudar. Sabe como ajuda muito também? Quem tem intestino irritável tem aquele componente do eixo intestino-cérebro muito ligado, né? Então, você tomar o chazinho de hortelã, ele vai dar uma relaxada ali e uma mudada ali no movimento do intestino, que vai ajudar muito nos sintomas. Quem tá amamentando com muitos gases, é bem legal, viu, Fabíola? A menta também, ela tem esse poder carminativo de roubar ali os gases e melhorar a distensão abdominal, tá? Gases e esse desconforto abdominal. Então a gente usa muito pós uma refeição um chazinho de hortelã, tá? A menta piperita é a mesma coisa que hortelã pimenta. Sabe que agora a Aline me pegou, eu preciso ver se ele é outra espécie, mas eu acho que é a mesma. A gente sempre tem que ir pelo nome científico, né? Porque às vezes o nome popular, a gente tem vários nomes populares ali para a mesma plantinha, então é bem legal. Tem uma bem prima ali, né, do hortelã, da menta piperita, que é bem brasileira, que é o puejo. Ele também é bem legal para essas questões de distensão digestiva e tal. Aí a Dulce fez uma pergunta legal, que é uma polêmicazinha aqui do hortelã, da menta. Se pode para refluxo. Então, assim, na literatura, não tem nenhum estudo dizendo que, tipo, não pode, que ela vai piorar o refluxo, tá? Inclusive tem até indicação. Mas algumas pessoas podem não se sentir tão bem, porque, como eu falei, ela relaxa a musculatura lisa. E daí ela pode relaxar um pouco o esfíncter, e quem já tem uma tendência a ter essa sensação. Daí, para essas pessoas, eu não daria logo após a refeição, mas qualquer outro momento ela não vai ter malefício nenhum em ser utilizada, tá? Ai, Dani também, com saudades do Mastermind. Daqui a pouco teremos nova turma. A hortelã piperita, ele lembra a folha do manjericão. A menta piperita, ela é bem menorzinha que essa. Inclusive, essas folhas de hortelã estão bem grandes, essa que eu peguei. Mas mesmo essa, ela é mais pontudinha, ela é um pouco diferente. Depois vocês coloquem no Google que vocês vão ver bem a diferença. É legal reconhecer. E o puejo, que é esse hortelã brasileiro, vamos batizar assim, ele também tem um pouquinho de diferença na folha dele.
Aí é interessante que tem um estudo mostrando, ele avaliou 2 tipos de menta, né? A piperita e um outro tipo de menta, e viu essa questão do foco e da concentração. E também viu que é a menta piperita que vai ter compostos que vão ajudar nessa inibição da acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina, então vai melhorar foco e concentração. Então, o nome, a gente tem vários tipos de menta, tá? Então a gente vai ter, às vezes o nome popular, então hortelã, não sei muito bem qual menta que tá se referindo, né? Mas a gente tem vários tipos de menta. E essa daqui não é a piperita, tá? Essa que eu tô mostrando aqui é o que a gente conhece como hortelã, que a gente compra no supermercado, que tem o pezinho normal. Que mais, turma? Alguém perguntou do óleo essencial, como utilizar. Então, assim, se você quer um óleo essencial para foco e concentração, você pode pôr num difusor na sua sala. Você pode colocar, às vezes, ele é forte, né? Mas eu às vezes pingo um pouquinho assim na mão, esfrego e faço uma respiração, assim, também é uma ideia legal. Amanhã, inclusive, a live vai ser só sobre óleo essencial. Então, a gente vai poder falar mais sobre esse tema específico. Mas como eu escolhi plantas que tem bastante óleo essencial, daí surgem as dúvidas. E se você for usar o óleo essencial para essas questões de intestino irritável, para dor, para desconforto, o ideal é a gente fazer ele encapsulado. Aqui no Brasil eu nunca vi, se alguém conhecer alguma marca, aí vocês me coloquem aqui para eu procurar. Mas, por exemplo, lá fora tem a Danal, tem várias marcas que já tem o olhinho encapsulado, que é bem indicação para intestino irritável. Aí então vamos, até a combinação de hoje, né, da menta com o alecrim, é um chazinho legal para fazer assim à tarde, nessa hora que o cérebro já dá uma caída ali, que a gente consiga colocar alguma coisa para despertar que não seja cafeína. E daí tem uma diferença na hora que a gente vai fazer um chazinho da folha seca para folha fresca. Então eu quis trazer esse hortelã aqui para vocês verem a folha fresca, a quantidade, perdi uma folha que caiu no chão, a quantidade a gente usa bem maior da folha fresca. Detalhe que tá caindo todo no chão, mas a gente usa bem maior. Por quê? Porque ela tem, né, ela não tá seca, ela tem líquido, então ela vai demorar mais para fazer infusão. Então é mais ou menos isso, um punhado, são 5 gramas que eu pesei aqui pra gente fazer um chá da folha fresca. E daí da seca a gente usa uma colherzinha de chá, 2 gramas. Então a Tânia tá perguntando, quando utiliza a fresca para chá, é bom macerar a folha antes? Pode macerar, ajuda sim, é legal. E no caso de, Aline perguntando, de síndrome do intestino irritável, para quem tem constipação ou diarreia, tanto faz, ela não vai mexer ali, ela não vai ser nem laxativa, nem prender, ela vai regular os seus movimentos ali, então não é porque ela faz um relaxamento da musculatura lisa que vai te dar diarreia, então não tem problema, tá? Eu vou falar do alecrim, já falo dele. Então daí, como que a gente faz, né? Pode rasgar um pouquinho essas folhas, vocês viram que eu tô com umas folhas grandes, né? Então a gente pode rasgar e colocar ela dentro aqui do infusor. E o ideal é que a gente tenha uma água já, pode ferver a água mesmo, para colocar nessa folha. Por exemplo, é diferente de um chá verde, que o chá verde a gente nunca ferve a água a 100 graus, né, mesmo. A gente não deixa ela ferver. O alecrim tem bastante benefício para candidíase, eu já vou falar dele. Aí, outra coisa da menta que eu já ia esquecendo é o efeito dela expectorante. Então, quando a gente tá com tosse, com gripe, né, congestionado, ele também vai ter um efeito expectorante. Então, eu coloquei aqui, essa xícara tem, né, um infusorzinho que já encaixa bem legal. Aí a gente vai colocar de água uns 250 ml, mais ou menos. Essa xícara é um pouco maior do que isso.
Aí a gente põe a água... Isso daqui é exatamente o que a gente chama de infusão, né? Jogar água quente em cima da planta. E daí já vem um aroma, a gente tapa para tentar concentrar. E quando a folha fresca, a gente também pode largar aqui por uns 10 minutos para fazer a infusão, tá? Porque ela vai demorar um pouquinho mais. Então, várias aplicações, né, da menta. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Então, infecções respiratórias, quando a gente tá com alguma questão de tosse, ela vai ter esse poder expectorante. Para essas questões digestivas, então esse chazinho é legal tomar para questão de gases, distensão, ou quando você tá sentindo muito ali gases de extensão, ou pós já o almoço, que ele é bem digestivo. Normalmente em restaurante, quando você pede um chá, a maioria tem chá de hortelã fresco, né? Exatamente assim, justamente porque ele é digestivo. Ação, então, carminativa e estimulante. Outra coisa legal aqui da menta é que ela é estimulante também ela estimula a corrente sanguínea, vasodilatador. Então ela também ajuda no fluxo menstrual. Então quando mulheres que tá com fluxo muito baixinho ou que tem muita cólica e daí não tá conseguindo, né, às vezes descer o fluxo, ela vai ajudar também nisso, tá? E as cólicas, né? Tanto intestinais quanto cólica uterina. Então vamos deixar o nosso chazinho aqui de hortelã sendo feito. Então eu vou deixar aqui mais ou menos uns 10 minutinhos. E vamos falar um pouquinho sobre o alecrim. Eles têm muita coisa parecida. Aqui eu tô com um alecrim seco, tá? Então são as folhinhas. O alecrim também tem um cheiro bem característico, né? Então eu tô com as folhinhas secas dele. Eles têm muita coisa em comum. Por quê? Porque os dois têm alguns óleos voláteis parecidos. Então os dois vão ter o ácido rosmarínico. Os dois têm apigenina. A apigenina toda planta que tem apigenina, ela vai ter um efeito anti-inflamatório legal. E também vai ter um efeito, como se diz, anti-inflamatório um pouco sedativo leve, assim, então também é interessante. A Tairine tá perguntando se quem tem fluxo muito alto não é indicado. Talvez no momento da menstruação que tá com bastante fluxo, talvez não seja a melhor opção mesmo, tá? Então, mas assim, no resto do mês, do ciclo, não tem problema. Mas quando ele pode estimular mais. Então eles vão ter funções parecidas, mas obviamente até pelo cheiro, pelas características, eles têm compostos, né, diferentes. Só que a função dos dois são bem parecidas. Então o alecrim também entra como carminativo, então ajuda nessa questão dos gases. Ele também tem estudo, principalmente por causa do ácido rosmarínico, essa questão da memória. Então ele ajuda, né, a fixação da memória e o foco, concentração, igual comentei da menta. Então fazer uma duplinha, colocar o hortelã com alecrim junto ali num chá à tarde é bem interessante. Que mais? E ele tem uma função antimicrobiana muito legal, o alecrim. E daí até para fazer a live eu fui puxar o que tinha de paper novo ali e saíram muitos papers. Alguém perguntou de candidíase, então ele ajuda nessa questão da candidíase e de quebra de biofilme, que biofilme é quando junta um monte de fungo com bactéria e elas vão fazendo uma estrutura como se encapassem ali o intestino e aquilo vai atrapalhando, né, a resposta. Então o alecrim é excelente. A menta também, que eu não falei, mas a forma de tintura, já que eu comentei que aqui a gente não acha muitos encapsulados, né, de óleo, eu uso muito a menta na forma de tintura. Então, misturar uma tintura de alecrim 50% e menta piperita 50% é uma estratégia muito legal para essa questão de fungo biofilme. A Dani tá perguntando se o alecrim ajuda na hiperacidez. Ele não diminuiria essa acidez, assim, por si, sabe? Mas ele tem essa função mais digestiva de melhorar as enzimas digestivas, de melhorar essa questão dos gases, então mais nesse sentido. O
Quem tem a Vera perguntando da arritmia, pode, não tem problema, apesar que o alecrim, mais do que a menta, ele é mais tônico, assim. Eu colocaria ele de manhã ou à tarde, mas nunca um chazinho de alecrim antes de dormir. Porque ele vai aumentar ali, né, fluxo sanguíneo, vasodilatação, então não é tão interessante para colocar antes de dormir, mas não tem problema nenhum para arritmia, para hipertensão também não. Tem alguns estudos que mostram que o alecrim ele aumenta a pressão, mas em quem tem hipotensão. Não que você vá ficar mais hipertenso por conta do consumo do alecrim, mas sim, se você tiver uma pressão mais baixinha, ele pode ser um chá bem bacana de ser utilizado, tá? Então, às vezes, sabe quando tá aquele calor, quem tem a pressão um pouco mais baixa, daí a gente fazer o chá de alecrim pode ajudar. A gente pode, inclusive, fazer ele gelado, não precisa ser o quente. A gente sempre vai fazer a infusão e daí depois a gente vai gelar, né? A sálvia, Silvana, depois eu vou contar pra você da sálvia, que vai ter uma live sobre sálvia, mas ela não tem muito horário, ela não vai acordar, então, mas depois a gente foca aí na sálvia. Outra curiosidade legal do alecrim é que ele é utilizado, ele vem do Mediterrâneo, e ele foi muito utilizado em cerimônias religiosas, em cultos, em casamentos, né? Ele é considerado um símbolo ali de fidelidade, e o nome dele científico, que é Rosmarinus officinalis, quer dizer orvalho do mar, porque antigamente naquela região do Mediterrâneo se passavam ali os navios e já sentiam esse aroma ali do alecrim. Então ele é uma plantinha bem poderosa. Tintura de alecrim por menta, 20 gotas, isso, acho bem legal. Lembrando, turma, que a tintura sempre diluída em água. Se pode misturar o chá com a tintura? Pode, não vejo problema. A tintura, por ser extração alcoólica, a gente extrai alguns outros compostos do que a infusão aquosa, né, que seria o chá. Então, assim, não tem problema. Duda, não sei se você pegou o que eu falei. Ele não aumenta a pressão, não tem problema hipertenso tomar. Só que saiu alguns estudos que quem tem pressão mais baixa, ele pode ajudar a regular ali. Então, dá um up, sabe? A pessoa quando tá... Quantas gotas de tintura a gente pode tomar? Depende da tintura, depende da proporção que estão as plantas, né? Então, por exemplo, uma que você faz de 50% e 50%, ela já pode, ela é um pouquinho mais concentrada, umas 20 gotas. Se você fizer 100%, daí depende um pouco da planta também, é difícil falar assim. Água para diluir a tintura, daí vai um pouco de gosto, mas eu falo meio copo pelo menos, tá? Daí não tem uma proporção certa, assim, mas um meio copo já é o suficiente. E o alecrim pode ser, inclusive o alecrim, ele é muito utilizado na culinária. A gente não pode esquecer que os temperos, quando a gente tempera uma comida com essas ervas, a gente já tem um efeito dela, né? Um efeito diferente, porque cada extração que você faz, você extrai alguns princípios ativos, mas a planta inteira ali, ela vai ter uma sinergia muito importante. Então, temperar, fazer uma batata assada com alecrim, tem uma coisa mais deliciosa que isso, né? E o alecrim fresco, a gente pode fazer o chá, sem problema, e daí lembrando que é essa quantidade igual eu mostrei do hortelã, para exemplificar, que daí a gente vai pôr um pouco mais. Só que tem uma dica aqui do chá de alecrim. Mesmo ele fresco, ele é mais concentrado, então não deixe em 10 minutos, ele vai ficar muito forte. E também eu gosto de fazer o chazinho de alecrim meio misturado, se a gente jogar um pouquinho aqui junto com esse de hortelã, porque ele é forte, daí pode ficar desagradável, tá? Então, o do alecrim seco, uma colherzinha de chá rasa, e daí eu deixaria assim uns 5 minutos no máximo, já não vamos deixar 10, tá? E daí tem uma aplicação do alecrim também muito legal para banho de assento. Não sei aqui quem já fez, mas o que seria um banho de assento? Você fazer um chazão assim e colocar isso misturado com água, né, em temperatura gostosa, ambiente, para não se queimar, e depois sentar lá. Isso para quê? Para quem tem candidíase, ajuda.
E para quem tem hemorroida, ajuda bastante, tá? Então melhora porque o alecrim ele tem uma propriedade anti-inflamatória importante. Então isso vai ser legal. É da batata rústica com alecrim, que é uma delícia, mas a gente pode fazer várias aplicações. E também tem o óleo essencial de alecrim, que a gente pode fazer até num difusor. Você pode pingar uma gotinha de menta, uma gotinha de alecrim e deixar no ambiente para dar para quem está estudando. Isso é muito legal. Nunca li nada assim dele ser considerado omeprazol, porque ele não atua nessa via. Quem é o omeprazol natural, que a gente vai falar dela também nesses dias, é a espinheira santa. A vaporização pélvica é bem legal para essas questões também, né? Até para quem tem endometriose, o alecrim vai super bem. A gente pode misturar alecrim com uma artemisia, uma camomila, são banhos bem legais, tá? Daí depende, o banho pode ser o vapor, essa vaporização uterina a gente faz só o vapor, mas para quem tá com alguma ferida, vamos pegar o exemplo da hemorroida, eu acho legal sentar mesmo e deixar ficar um pouquinho ali, como se fosse uma compressa, sabe? Então, Cris, isso que eu ia falar, o alecrim também, se a gente for pegar cosméticos assim, deixa eu ligar aqui o ar que tá quente. Se a gente for pegar shampoo, sabonetes, que tiver alecrim, ele é muito bom para rosácea, para dermatite seborreica, porque ele é bem cicatrizante e bem anti-inflamatório e ele tem essa efeito antimicrobiano leve. Então ele vai ajudar muito nessas questões de pele também, tá? A erva fresca deixa mais tempo. Quando a erva tem mais água, a gente deixa mais tempinho de infusão. Inclusive, eu vou até tirar o meu hortelã, ó, a cor ficou bem bonitinha. Vou mostrar pra vocês. Ó. Vocês não têm noção do cheirinho que tá aqui. E daí, pegando esse gancho da pele, eu queria mostrar um negócio que é muito legal, que é fazer uma máscara de argila com alecrim para acne ou para dermatite. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Então, o que vocês precisam? De uma argila, essa daqui é argila branca. A gente tem vários tipos de argila, né? Várias cores. É sempre importante ver a procedência, porque ela vai dar uma nutrida ali com os minerais que ela tem na sua pele. Então, se pegar uma argila de um solo, que é um solo isso daqui, né? Um solo todo bagunçado, não vai ser tão legal. E daí, então, eu coloquei um pouquinho da argila aqui. E a gente faz um chá de alecrim, então eu coloquei já... Daí, nesse chá para fazer a máscara, a gente pode fazer ele bem concentrado. Então, a gente pode colocar, tipo, 2 colheres de chá para uns... você não vai precisar de muita água, então por isso que eu quero concentrar bem ele. Pode até fazer com 100 e poucos ml, senão a gente vai fazer uma máscara gigantesca, né? Então, faz bem concentradinho. Eu até vou colocar um pouco mais aqui. Porque como a gente não vai precisar de água, a gente quer já que ele fique bem potente, tá? Aí, eu vou pôr água... Aqui eu tenho água que ferveu. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui no bolinho e deixar fazendo a infusão. Aí a gente pode... Como a gente não vai tomar esse chá, a gente pode deixar ele uns 10 minutos também. Deixar ele bem concentrado. Vou deixar ele um tempinho aqui. Deixa eu ver as dúvidas e já volto pra máscara. Para misturar, a gente pode colocar os dois juntos, tá? Mas mais hortelã eu indico, para ele não ficar tão forte. Deixa eu só fazer um pouquinho da infusão aqui para mostrar para vocês como a gente termina a máscara. É sério, a pele fica bem legal. Para quem tem acne, e eu tava pegando os papers hoje sobre alecrim, e ele tem um efeito antimicrobiano, principalmente de bactérias que estão na pele, dessa questão da acne. Então fica bem legal. Pode usar a argila, daí eu não vou saber usar ela pronta, porque o que eu vou fazer? Mas vamos pensar, talvez dê. A gente vai pegar essa argila em pó aqui, eu vou até colocar um pouquinho mais, e daí a gente vai molhando, fazendo a pastinha com o chá. E daí quando ela estiver pronta, não sei se a gente vai conseguir, entendeu? E daí a gente vai fazendo. Isso daqui eu tô falando uma máscara pro rosto,
Mas a gente também pode, tipo, pra alguma ferida, algum furúnculo, todas essas coisas pra gente usar essa parte que precise de uma cicatrização, um efeito anti-inflamatório, antimicrobiano. Essa máscara a gente pode fazer uma vez por semana. Nunca tentei guardar ela, porque ela vai secar, né? Vocês estão fazendo perguntas difíceis, mas eu acho que ela não vai dar muito certo. Até porque a erva, os óleos voláteis acabam indo embora, então eu não aconselho guardar. Eu acho que a gente pode colocar ela, usar, fazer pouquinho e guardar argila igual eu mostrei aqui no saquinho. A argila verde é bacana, aí a gente pode ir fazendo. Ela tem um efeito, Cris, antimicrobiano sutil, né? Não é uma coisa tão forte, mas que vai ajudar quando a gente tem uma acne inflamada, algum processo assim, normalmente temos bactérias envolvidas. E daí a gente vai fazer, deixa eu ver se já deu, ainda precisa de mais tempinho aqui. Então, essas duas ervas são bem parecidas, apesar que tem ali, né, todas as plantas que a gente pega, elas vão ter muitos compostos ativos, né? Então, por isso que elas acabam sendo meio multiusos. Mas daí, dependendo dos compostos que predominam essa planta, a gente vai ter um efeito dela principal, né? Serve para foliculite. Sabe outra coisa que o alecrim é legal? Como eu falei que ele ajuda, né, no fluxo sanguíneo, dá uma ativada. Então, para quem tem varizes, essas questões vasculares, o chazinho de alecrim também é bem legal. A melhor argila para acne. Eu gosto dessa argila branca. A argila branca ela é bem cicatrizante. Daí a gente vai passar... Vamos ver se já consegui fazer uma infusãozinha aqui. Ainda tá clarinho. Vão perguntando pra gente fazer nossa infusão do alecrim. Vou pôr um pouquinho mais de água aqui. Tanto faz, Vera, se o banho de assento é com seco ou com fresco. Tanto faz mesmo. Você pode fazer a infusão com o fresco, deixar mais tempo. Toda vez que a gente vai usar erva fresca, a gente deixa pouco mais de tempo de infusão e depois só usar. Simone, que saudades! A verde é melhor para acne, a Simone tem propriedade para falar, é a farmacêutica, inclusive dona da fórmula ativa. E daí é bem legal essa dica aí. Pra enxaqueca, Ione, bem lembrado. O hortelã tem mais evidência para enxaqueca. Inclusive, uma vez, eu acho que eu nem tenho aqui fácil para mostrar, depois eu mostro nos stories para vocês. Uma vez eu fui viajar e em Londres, eles têm um bastãozinho assim, parece lembra pra gente uma coisa meio gelou, assim, que ele é pra enxaqueca e você passa aqui na testa e ele é de hortelã. E, nossa, e todo mundo me zoa quando eu uso aquilo, porque, imagina que vai melhorar, mas parece milagre, o negócio faz passar dor de cabeça, eu nunca vi aqui no Brasil. Então vamos lá agora pra nossa máscara. Acho que agora já deu um tempinho mais de infusão. O óleo de hortelã também, né? Porque o óleo essencial, daí é só ajustar ali a dose, ajuda mesmo. Então vocês podem fazer. Então aqui põe argila, então como a Simone falou, argila verde, eu nunca comprei a verde, eu vou testar. Então a argila verde, ela é a melhor ali pra isso. Aí vocês fazem a infusão concentrada, eu deixaria mais tempo aqui de infusão, mas eu quero mostrar pra vocês. E daí vocês vão molhando um pouco, já pus muito. Que o ideal é ir molhando, eu já pus, e fazendo uma pastinha, tá vendo? Não, até que foi bom. Com o chá, então você vai fazendo essa pastinha com o chá e daí você vai dosando. Só cuidado pra não ficar, põe mais chá, põe mais argila e ficar, de repente você tem uma escultura, né, em casa e não uma máscara. E
Aí a gente molha até ficar... Vocês não precisam também fazer uma camada grossa, né? Uma camada fininha já fica bom. Esse bule, o bico dele é ruim. Aí a gente faz aqui. Tá vendo? Ficando uma melequinha assim. Aqui, como eu tô fazendo bem pouquinho só pra mostrar pra vocês, eu podia até aproveitar e fazer hoje à noite a máscara. Aí, tipo, ficou numa consistência meio de creme, vocês passam ou em... Ó, daí pode passar no rosto. Quanto tempo, ou em alguma ferida, igual a gente comentou, né? Nosso cheirinho fica muito bom, porque ele é super aromático, né? Quanto tempo deixar? O ideal é deixar até secar. Aí, a partir do momento que ela secou, depois você já tira, tá? Já que a gente fez uma máscara de facial de argila com chá de alecrim, que ela é bem anti-inflamatória, antimicrobiana, então ajuda em pele que tem bastante acne. O que mais, turma? Gostaram? Acho que dá pra tirar várias ideias, né? 2 plantinhas que a gente vê aí tão fácil, né? Tão do nosso dia a dia. A gente pode tirar algumas ideias se apropriando bem do que elas têm para nos oferecer, né? Medicinais. Era isso que eu tinha para falar para vocês dessas 2 de hoje. Nossa, o chazinho de hortelã sempre é gostoso, ficou bem delícia. Ai, tô me sujando inteira de máscara. O que mais, turma? Se quiserem perguntar alguma coisa... Até a ideia, como a gente vai fazer muita live esses dias, a ideia é que as lives sejam mais dinâmicas. Eu vou sortear no final dessa série um guia, então participem, porque depois eu vou contar como que vai ser o sorteio de um guia das plantas medicinais. Então esse guia, além das cartinhas que tem aqui na frente e atrás, tem todas as informações que eu falei para vocês. Além disso, ele tem um QR Code que você vai para um livro, um e-book mesmo, que explica um pouco o que é princípio ativo, o que são óleos essenciais, terpenos, e daí eu explico um pouquinho sobre isso, tá? O guia tá no meu site, no meu Linktree já tem um acesso para lá. E vamos aprender muito sobre as plantas. Fiquem por aí porque eu vou sortear um guia e um kitzinho para vocês de plantas. O que mais? Eu preciso ver quando eu vou falar da espinheira santa lá na programação. Essa semana, amanhã a gente vai ter uma live com um convidado sobre óleos essenciais. Então ela sabe, uma super terapeuta, sabe tudo, a Sâmia, de óleos essenciais. Então aproveitem para tirar dúvida, tem muita dúvida de óleo essencial. A gente não vai focar em nenhum específico, vamos falar em geral. Na quinta, temos live de cacau e guaraná com a Romana. Então, amanhã e depois tem convidado, então bem legais as lives. E daí depois as outras eu já não lembro tanto da ordem, mas eu vou falando pra vocês, tá bom? Então é isso, turma. Tenham uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Obrigada pela companhia. Ai, que legal que você assistiu a aula de Caxias. Obrigada. Obrigada, Dani. Então a gente se vê amanhã. Um beijinho, fiquem bem. Depois, quem fizer a máscara, depois me conta como foi o resultado. Beijinhos, até amanhã.